Produzamo-la aqui. Toda a imprensa do país registrou os fatos extraordinários de apedrejamento, ocorridos em Marcinelle, perto de Charleroi, de uma casa da rua Cesar de Paepe, ocupada pelo Sr. Van Zanten. Começadas na quinta-feira, 30 de janeiro, as ditas manifestações cessaram no domingo, durando assim 4 dias apenas. Tiveram, contudo, a virtude de movimentar a polícia e a gendarmeria locais, chegando a determinar o arrancamento do respectivo assoalho, sem resultado. Por nossa vez, lá estivemos no dia 5 de fevereiro. A casa em apreço é a última de uma série de construções idênticas. Ao lado, faceando a rua, existe grande umbroso jardim, que se estende até a esquina da primeira rua transversal e confina, igualmente, pelos fundos, com os muros e cercas do lance de casas em cuja extremidade fica do Sr. Zanten. Pouco depois de lá chegarmos, tivemos ensejo de conversar com um agente da polícia, que tomara parte ativa na diligência. O que mais o havia impressionado, nas circunstâncias que lhe competia observar, era a precisão com que os projéteis atingiam o ponto de antemão visado pelo operador. Disse-me ele uma pedra bater no centro de grande vidraça e, a seguir, uma série de outras baterem em espiral, em volta da primeira moça, de modo a quebrar metodicamente toda a vidraça. Cheguei mesmo a ver, noutra janela, um primeiro projétil retido pelos fragmentos do vidro no orifício aberto e logo atingido e deslocado por outro, com absoluta precisão. Pelo que observamos, as pedras só podiam provir de uma casa situada do lado oposto ao quadrilátero, a 150 metros do alvo, mais ou menos. Para lograr tal retidão de pontaria, fora preciso que o atirador dispusesse de catapulta assaz possante e perfeitamente regulada. Isto, objetei-lhe, não resolve o problema, visto que os projéteis lançados diferiam, como acaba de dizer, em forma, peso, tamanho. Cada projétil deveria, portanto, seguir trajetória muito variável, dada a desigualdade dos efeitos da resistência do ar. Ao demais, o vento devia também influir grandemente para desviar as pedras, ora de um, ora de outro lado, de sorte a podermos afirmar que uma pontaria assim precisa, com projéteis tão variados, ultrapassa as possibilidades humanas. Instante depois, pude entreter-me com o Sr. Van Zanten, que, muito complacentemente, se prestou a mostrar-me a casa, os danos sofridos, os projéteis guardados, respondendo com toda a minúcia às perguntas que entendi de fazer-lhe. Antes de tudo, referi-me à conversa que tivera com o agente da polícia. A primeira assertiva é absolutamente verídica, respondeu-me. A primeira pedra bateu precisamente no centro da vidraça, e as que lhe sobrevieram vinham formar uma espiral em volta do primeiro orifício. O que mais nos surpreendeu, porém, é que nenhuma das 300 pedras arremessadas atingiu quem quer que fosse. No primeiro dia, meu criadinho encontrava-se no jardim, minha filhinha dormia no andar e o berço estava perto da janela aberta. Nenhum nem outra foram molestados. É verdade que a criada recebeu na cabeça um pedaço de tijolo, mas foi coisa leve, que não chegou a contundi-la. Meu avô, tocado no braço, exclamou: olhem que nem dei por ela. Este, objetei, pelo que dizem as teorias, é um dos sinais que melhor distinguem os projéteis de assombramento, dos oriundos de intervenção humana, e como a criada aparecesse na ocasião, tratei de interrogá-la também. Sabida a frequência com que se deparam, nas casas mal assombradas, pessoas do sexo feminino chegadas à puberdade, a rapariga pareceu-me não ter mais de 15 anos e dir-se-ia que os fenômenos tinham qualquer ligação com ela, visto que as pedras só caíam depois que ela acordava e deixava o leito. Mostrou-me na cabeça o ponto atingido, dizendo trazê-la completamente descoberta, no momento. Doeu-lhe muito, oh, sim, tanto que chorei todo o dia. Mas a verdade é que não sangrou, nem encalombou, pois não, sim, nada disso. O projétil poderia ter a quarta parte de um tijolo, e não parece natural que o efeito fosse assim tão brando, vindo de tão longe, ao demais, em linha vertical. Uma vez requerido o inquérito, a polícia de Marcinelle, depois de observar a direção aproximada dos projéteis, deu uma batida em regra nas 4 casas vagamente suspeitadas como sendo o campo entrincheirado do suposto inimigo. Nada foi encontrado e os inquilinos das ditas casas não estavam menos estupefatos que o próprio Sr. Jacob Van Zanten.
Esse o depoimento do jornalista de Antuérpia. Com Bozano, que também registrou o caso, notemos preliminarmente que, basta considerar a quantidade de projéteis arremessados, para concluirmos pela origem supranormal dos fenômenos, tendo em vista que um operador humano, até que pudesse atirar 300 pedras, ter-se-ia deixado apanhar em flagrante pelos gendarmes. Por outro lado, a notar que, quando os projéteis atingiam alguém, não contundiam, ou contundiam quase nada, em comparação com os estragos que causavam nos objetos, proporcionais ao seu peso e volume. Isto é coisa sabida há 700 anos, com o bispo Guilherme d'Alvergne, v. Pag. 352. Essa curiosa particularidade constitui regra nas manifestações de poltergeist e nos induz a admitir uma intencionalidade e volição ocultas nessas manifestações. Esses atos intencionais ainda sugerem outra observação, ligada ao caso de Sumatra, a propósito de alguns exemplos de projéteis que desenvolvem marcha lenta em relação com a respectiva parábola. Fenômeno teoricamente interessante, mas muito raro, de projéteis inofensivos às pessoas, mas sumamente danosos a portas, janelas, móveis, etc. Idênticas observações têm-se registrado um pouco por toda parte. O professor Perty, da Universidade de Berne, publicou um opúsculo, em 1863, referente à casa mal-assombrada do conselheiro Joler, de Liederdorf, cantão de Unterholden. Eis aqui um resumo, de 15 a 27 de agosto de 1863, cadeiras e mesas misteriosamente tombadas, pancadas nas portas, janelas e no assoalho, portas que se abriam e fechavam automaticamente, por fim, um barulho infernal, os ferrolhos a saltarem. Parecia que a casa se desmoronava. Para as pessoas que estavam no interior, as pancadas provinham do porão, e para os que observavam no porão, era como se proviessem de baixo e de cima ao mesmo tempo. Concomitantemente, marteladas nos móveis e nas cadeiras. A despeito das buscas mais rigorosas, não foi possível lobrigar uma causa justificável, o que não impediu o jornal Geregenos, de Lucerne, publicar, dias depois, que tudo ficará explicado com provas palpáveis, nada menos que o achado dos instrumentos utilizados no fenômeno, com o intuito de forçar a venda do imóvel. No boom de 4 de setembro, o conselheiro Joler refutou essas afirmativas destituídas de qualquer fundamento, declarando categoricamente que o insólito fenômeno, a despeito do inquérito oficial e das providências tomadas, não ficou racionalmente esclarecido. O distúrbio prosseguiu num círculo muito restrito, até o dia 27 de agosto, quando cessou por algum tempo. Fácil de imaginar o que foram, para uma família numerosa, aqueles dias de terror indizível, que não deixaram de acarretar os maiores dissabores. Enquanto os cépticos pretendiam dar uma explicação mecânica, os devotos nada mais viam que artimanhas do demônio. Enorme a repercussão da imprensa falar, como sempre acontece, de ilusões, crendice e conceitos. Em Algemene Zeitung, de 28 de setembro, um correspondente de Berne assegurou que o X do problema fora encontrado, isto é, que o promotor de tudo era um rapaz de 18 anos, filho do conselheiro. O rapaz teria aprendido com alguns ciganos toda a espécie de truques e estaria procurando exercitá-los, aterrorizando os pais e divertindo-se. Ao meu pedido de informações, o Sr. Joler escreveu-me em 2 de outubro seguinte, respondendo à vossa honrosa carta de 30 de setembro, cumpre-me, antes de tudo, declarar que os fenômenos continuam, embora sem a violência tumultuosa do seu início, e que tudo o que a respeito há sido publicado nada contém de verdadeiro. Depois de lamentar que a comissão de sindicância tivesse redigido o processo verbal sem ouvir numerosas pessoas idôneas, que presenciaram os fatos, o Sr. Joler acrescenta, exposto por um lado ao fogo cruzado da população grosseira e fanática, e por outro ao da imprensa incrédula, caluniosa e mordaz, fiquei, com minha família, entregue ao meu infortúnio e ainda agora, com o abalo de saúde da mulher e dos filhos. Me vejo obrigado a mudar de domicílio. Procurei, a princípio, guardar segredo do que se passava, mas o distúrbio foi tão grande que não pude escondê-lo por mais tempo. Os fenômenos que,
de bom ou mau grado, fui obrigado a reconhecer, verificaram-se a plena luz meridiana, durante 6 semanas, e apresentam modalidades diversas. A princípio ouviram-se pancadas nas paredes, no assoalho e sobretudo nas portas. Às vezes, as pancadas eram tão violentas que as portas se abriam e fechavam arrebentando os respectivos trincos. Esses choques diminuíram depois, transformando-se em leves trepidações. Mesas, cadeiras, vasos eram derrubados, ora com estrépito, ora sutilmente, quadros arrancados das paredes, jarras retiradas das mesas e das cômodas e depois atiradas ao chão, grande número de objetos foram caprichosamente pendurados nos pregos e, finalmente, quadros que, à nossa vista, voltavam a face para a parede. Pedras, frutas, roupas, etc., chegavam de todos os lados e dos recantos mais esconsos e fechados. Muitas pedras caíram no fogão. Nada quebrado, nada estragado e nota curiosa, as pedras provindas da cozinha, atingindo meus filhos, lhes davam apenas sensação de leve contato. Também tivemos o contato de mãos e dedos gelados, e sentimos uma corrente de ar frio, como que produzida por um bater de asas e sentida por todos os domésticos. Outras vezes, imitavam com habilidade notável o ruído de um relógio aqui dessa em corda, de madeira que se lasca, tinir de moedas, atritos estranhos, cantos e vozes articuladas como por órgão humano. Em geral, esses ruídos, por vezes muito fortes, tinham relação com o trabalho e as conversações caseiras. Anteontem à noite, por volta de 8 horas, uma pedra rociada de orvalho foi cair no alto da escada, quase em frente à porta do quarto. Há 7 semanas, se alguém me falasse nessas coisas, ver-me-ia sorrir e dar de ombros. Hoje, porém, me sinto na obrigação de as afirmar com todas as veras de minha alma. O professor Perti acrescenta, o senhor conselheiro Joler, geralmente considerado um homem leal, esclarecido, veraz, há de consolar-se com o desgosto e a inquietação que lhe acarretaram esses fenômenos misteriosos, considerando que eles contribuem para ampliar nossos horizontes espirituais, abrindo perspectivas novas a uma nova ordem de coisas, e que os falsos juízos a ele rogados são apenas o fruto da ignorância. Poderíamos pensar com Perti e Bozano, que o comenta, repetindo o que acima dissemos, isto é, que essas manifestações banais, vulgares, materiais, análogas a tantas outras constatadas nesta obra, são produzidas por via de menor resistência, como os fenômenos do raio, e podem ser dirigidas por inteligências invisíveis no intuito de impressionar as testemunhas, despertando-as da sua indiferença e convidando-as a meditar a possibilidade da sobrevivência da alma, com todas as suas consequências morais e sociais. Se admitirmos essa interpretação, admitiremos ipso facto que nobilíssimos fins são colimados por meios assaz modestos, o que se adapta à natureza comumente vulgar do homem, pois é preciso confessar que a maior parte das criaturas não conhecem mais que a vida material, indiferentes a quaisquer argumentos filosóficos ou psicológicos, apenas suscetíveis de ser tocadas pelo fato brutal. Assim que, um soco violento nas costas as impressiona muito mais que uma dissertação de Buda, Platão ou Jesus Cristo. Constatemos agora, de conjunto, que os fenômenos de assombramento, de poltergeist ou espíritos batedores, independentes e não associados a pessoas falecidas, são muito menos numerosos do que os que denotam qualquer associação, tal como a estudada no capítulo precedente. Todavia, os relatórios, que ora tenho à minha mesa, dariam umas 30 páginas. Que haja a intervenção de inteligências invisíveis nas manifestações de poltergeist é incontestável. Projéteis que atingem alvos escolhidos, amortecem por não ferir os espectadores, descrevem trajetórias caprichosas, surgem sem sabermos donde, atravessam fendas estreitas como se lhes fossem ajustados, penetram ambientes hermeticamente fechados. Atos são esses pertinentes ao mundo supranormal. Atribuir esses atos raciocinados a faculdades bizarras do subconsciente, parece-me hipótese dificilmente sustentável. Temos advertido que a vulgaridade e banalidade das manifestações podem explicar-se pelo simples intuito de atrair atenção e pela facilidade de operar segundo a lei de menor resistência. Também pode haver nisso ação de espíritos vulgares, tal como se dá em nosso mundo.
Porque não haveria do outro, como deste lado da barreira, brincalhões de mau gosto e até maldosos imbecis? Laboriosa estatística, elaborada por Bozano, oferece-nos o seguinte resultado: sobre 532 casos comparados, há 374 da categoria dos produzidos por defuntos e 158 concernentes a batedores anônimos, ou poltergeist. Assim, temos uma proporção de 28%. Se examinarmos separadamente as categorias, verificaremos que, na dos poltergeist, há 46 apedrejamentos, 7 incêndios e 7 casos de audição de vozes humanas desconhecidas, bem como 39 de campainhadas espontâneas. Os fenômenos de assombramento propriamente ditos, em 374 de 572 casos, ou seja 72%, coincidem com adventos de morte quase sempre trágicos ocorridos nos próprios locais ou sítios mal assombrados. Esses 374 casos podem ser divididos em vários grupos muito distintos e muito sugestivos. Assim, por exemplo, em um primeiro grupo de 180 casos baseados em informações quase sempre seguras, a origem do assombramento teria coincidido com um sucesso trágico. Noutro grupo de 27, a falta de documentação teria sido compensada pela descoberta de cadáveres humanos, enterrados ou emparedados no local, a indiciarem cruentos dramas ignorados. Em 51 casos de um terceiro grupo notam-se falecimentos associados ao local e no quarto grupo, constante de 26 casos, o manifestante teria falecido há muito tempo, e alhures. Em 304 de 374 casos vê-se, portanto, um óbito coincidente. Restariam, pois, 70 casos nos quais falhou a coincidência ou, para ser mais exato, não foi possível descobri-la. Essa grande maioria de casos com a procedência de morte parece suficiente para legitimar a hipótese de um elo entre as causas das duas ordens de fatos. A conclusão de quanto se tem desdobrado à nossa vista é que esses fatos, extraordinários e inexplicáveis, são reais, apesar das dificuldades de observação e das ilusões especiais, inevitavelmente ligadas ao seu estudo. Certos são eles, como a existência do Sol e da Lua. Verdade, também, que são mais fáceis de constatar que de explicar. Contudo, importa-nos consagrar um último capítulo a essa explicação. Antes, porém, detenhamo-nos um instante nos casos clandestinos. Capítulo 12. Os casos clandestinos são tão numerosos quanto os legítimos. É assunto, este, que se presta grandemente à superstição, à trapaça, a farsas ilusões, tanto quanto a alucinações, devaneios histéricos, fantasias infantis, etc. Tive a pachorra de examinar centenas de relatórios, entre eles os de há muito discutidos pelas sociedades psíquicas da Inglaterra, Norte América, França e Itália, assim como por diversas publicações nacionais e estrangeiras. Esses vários relatórios representam um volume tão considerável que me parece perfeitamente inútil dar-lhes publicidade especial. Perdi com eles muito tempo e quero poupar esse prejuízo aos meus leitores. Aqueles que quiserem inteirar-se melhor do assunto, não têm mais que folhear a coleção de Annales des Sciences Psychiques e de Proceedings of the Society for Psychical Research, de Londres e de Nova York, assim como Luz e Ombra, de Roma, periódicos todos fartamente documentados. Os fatos e atos de perto ou de longe associados ao espiritismo estão particularmente sujeitos a ilusões, a falsas interpretações e, sobretudo, a mistificações dos embusteiros. Em que pese a infâmia dos falsos médiuns, que especulam cinicamente com a dor alheia, com a mágoa de criaturas enlutadas e ávidas de consolo, são eles, ainda assim, numerosos e nunca seria demasiada a suspeição a tal respeito. Por mim, desmascarei mais de um, em condições tais que houveram de ser expulsos dos locais de suas façanhas, inescrupulosas quão grosseiras. Há também pessoas dotadas de reais faculdades psíquicas e que, no entanto, não vacilam em fazer o seu jogo, quando as ditas faculdades lhes falham. Os homens estudiosos, que não têm tempo a perder, houveram bastas vezes de lamentar essa falta de critério.
Entre outras por mim publicadas em As Forças Naturais Desconhecidas, há uma carta do eminente astrônomo Schiaparelli, que ilustra o assunto e nós compreendemos perfeitamente que, apesar do desejo de se instruírem, os sábios em tais emergências desanimem, com grande prejuízo para a ciência. Os homens dotados de espírito científico são naturalmente francos, sinceros, não compreendem a mentira. Para nós, o mais importante em nossas experiências é descobrir a causa ou causas das realidades observadas. Constatação irrecusável: as casas mal assombradas são de todos os tempos e países. Capítulo 3: Investigação das causas, origem e modo de produção dos fenômenos. O quinto elemento. Felix que potuit rerum cognoscere causas. Feliz o que pode conhecer as causas, proclamava Virgílio há 2000 anos, em suas Geórgicas admiráveis, e, 489, assinalando a ventura daqueles cuja inteligência robusta penetra os segredos da natureza e se eleva acima das vulgaridades. Chegaremos a atingir essa ventura com a documentação reunida nesta obra. Nessa documentação livre, independente de qualquer prejuízo, meus leitores sabem que não tive intuito outro que o de instruir-me a mim mesmo e apresentar-lhes o resultado das minhas investigações. Permitam, pois, lembrar-lhes que o meu estudo pessoal sobre esse mundo oculto começou em novembro de 1861, de parceria com Allan Kardec, fundador do moderno espiritismo, e, incontestavelmente, o homem mais documentado a esse tempo. Dele para cá, até o presente, 1923, tenho tido ocasião de conhecer, mais ou menos, os trabalhos realizados sobre o assunto, em todas as partes do mundo. Confesso, portanto, que muito me surpreendo, quando vejo esses fenômenos negados por homens que parecem inteligentes, instruídos e ponderados. Como já disse, é, em geral, de muito bom tom professar um cepticismo absoluto sobre os fatos que constituem esta obra. Para 3/4 partes da gente deste nosso planeta, todos os ruídos inexplicados das casas mal assombradas, todos os deslocamentos de corpos sem contato, todos os movimentos de mesas, móveis e quaisquer objetos, verificados nas experiências ditas espíritas, todas as comunicações tipológicas ou de escrita inconsciente, todas as aparições totais ou parciais de formas fantasmáticas são ilusões, alucinações ou farsas. Não há que procurar outra explicação qualquer. A única opinião razoável é que tudo isso não passa de erros e que todos os médiuns, sejam ou não profissionais, não passam de impostores. Finalmente, não há fenômenos e as testemunhas que o certificam são uns imbecis. Certo, o assunto é complexo e o problema a resolver é de equação para muitos desconhecida. Mas a ciência resolveu muitos outros problemas, a partir das equações de primeiro grau, até as funções transcendentes do cálculo integral. Aqui, antes de tudo, há dois elementos a defrontar, faculdades humanas a analisar, a determinar, e um elemento psíquico invisível, exterior a nós. Em As Forças Naturais Desconhecidas, edição definitiva de 1906, PAG 591, pode ler-se o seguinte: em matéria de espiritismo o campo está franqueado a todas as hipóteses explicativas. Nota-se que as comunicações ditadas pelas mesas estão em relação com o estado da alma, as ideias, opiniões, crenças, conhecimentos, etc. dos próprios experimentadores. Será, então, como reflexo desse conjunto. Prejulgando o que está por demonstrar, a palavra médium é inteiramente descabida, considerando a pessoa dotada dessas faculdades como intermediário dos espíritos e dos homens. Ora, admitindo que assim seja, algumas vezes, o certo é que nem sempre o é. A rotação de mesas, o seu levantamento, o desvio de um móvel, o agitar de cortinas, a audição de rumores, são causados por força emanante daquela pessoa, ou do conjunto dos assistentes. Nós não podemos, a rigor, dizer que haja sempre um espírito em tudo isso, para satisfazer as nossas fantasias. E a hipótese é tanto menos necessária, quanto os pretensos espíritos nada nos ensinam. A maior parte das vezes o que atua, certamente, é a nossa força psíquica.
A pessoa que exerce a principal influência nessas manifestações deveria chamar-se mais propriamente dinamógeno, pois que engendra força. Este, parece-me, o vocábulo mais apropriado, de vez que exprime o constatado em todas as observações. Aí estavam os convites ao método científico. Nossos estudos sobre esses assuntos exigem circunspeção excepcional. Já em 1869, no discurso por mim pronunciado no enterro de Allan Kardec, adverti que o espiritismo não deve ser considerado como religião e, sim, como ciência a estudar, que as causas em ação diversificam-se e avultam, mais do que se supõe. Nós não conhecemos todas as faculdades humanas. A legenda do Templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, não perdeu os foros de atualidade. Nossos próprios poderes concorrem em parte, certamente, para a produção dos fenômenos aqui estudados. Escravo fiel do método experimental, penso que devemos examinar todas as hipóteses naturais antes de recorrer a outras quaisquer. Quando, em O Desconhecido, ensaiei uma primeira classificação metódica dessas observações tão variadas, comecei pelas transmissões telepáticas, mais bem provadas, e pelas manifestações de moribundos e de pessoas viventes, suscetíveis de verificações testemunhais fidedignas, merecedoras de toda a confiança. Sempre me pareceu que toda a prudência era pouca na interpretação dos fatos, sobretudo, quando se trata de estabelecer cientificamente as provas da sobrevivência da alma, pois nossa impressão é a de estar a alma intimamente ligada ao cérebro, à sua evolução e finalidade. Trata-se de provar o erro dessa aparência. Certos fenômenos ocorridos no momento da morte sucederiam, ou precederiam esse momento. A princípio supus, naturalmente, que o fenômeno se possibilitassem pela força psíquica do vivente, admitindo que esse exame poderia levar-nos à prova da ação post-mortem. Houve quem me censurasse essa prudência. O Sr. A. Ernie escreveu em Análise de Ciências Psíquicas de 1900, pag. 22, o seguinte: erro completo é o do Sr. Flammarion, acreditando serem os moribundos e não os mortos, que podem manifestar-se. Um morto pode manifestar-se de modo mais ou menos objetivo, porque está desprendido e o seu corpo psíquico pode operar momentaneamente, transportando-se a distâncias enormes, tal como o fluido elétrico. De resto, é quase sempre a parentes e amigos que o morto se manifesta, atraído pela feição já existente na terra. Quanto aos moribundos, não lhes é possível manifestarem-se, pela excelente razão da luta de todos os elementos psíquicos no momento da morte, a fim de se desembaraçarem do corpo físico. Não será, pois, no meio dessa crise suprema, que o moribundo haja de manifestar-se, seja como for. O moribundo está numa espécie de estado comatoso, no qual parece sofrer muito, mas, na realidade, é insensibilizado pela crise pelo tempo de sua duração. Lembro-me de que, quando meu pai agonizava e parecia sofrer extremamente, disse-lhe o seguinte: dir-se-ia que está sofrendo muito, mas se assim não é, aperta-me a mão. Impossibilitado de falar, ele apertou-me levemente a chão. Aí, temos a prova evidente, palpável, de que ele não sofria, seu estado não seria penoso. Meu pai acreditava firmemente na imortalidade da alma e, depois de expirar, seu rosto, contraído pela moléstia, tomou uma expressão de serenidade e majestade que muito nos impressionou, a mim e minha mãe. Eu jamais disse nem pensei que os mortos não podiam manifestar-se, apenas aventei uma hipótese de análise teórica. Ao invés, acredito que essa manifestação está hoje provada pelos fatos observados e devemos admiti-la, mas, com a condição de não incidirmos em malha de erros ou de ilusões. O Sr. Ernie interpretava então, 1900, a minha obra O Desconhecido, que acabava de ser publicada e versa principalmente a telepatia e manifestação dos moribundos. Era por aí que devia começar minha obra. Ele cita os casos por mim publicados, do General Parmentier, Renato Kramer, Sra. Ferret, Clovis Hughes, Barão de Slandes, Baronesa Staff, e conclui que estou em erro atribuindo esses fenômenos a moribundos, ou alucinações, enquanto o que, a seu ver, eles foram certamente produzidos por mortos. Desejaria crê-lo, tanto quanto meu contraditor, mas, em matéria de provas, sou mais difícil de contentar.
o método científico é inexorável. E a verdade é que navego muitas vezes entre dois escolhos, isto é, entre os negadores que tudo negam e os crentes que tudo aceitam. Não será lícito perguntar se acaso não estaremos ambos errados, que esses fenômenos sejam produzidos, não por mortos nem moribundos, mas por faculdades humanas ainda desconhecidas? É uma pergunta muito natural. O fato constante da necessidade de um médium para que se produzam fenômenos espiríticos não é indício para negligenciar. Como há pouco recordei, Dinamógeno era como denominava os médiuns. Por quê? Porque o homem não se conhece a si mesmo. Os estudos comparativos de Aksakov demonstraram que mais de um fenômeno de assombramento pode levar-se à conta de ação, à distância, produzida por força psíquica de pessoas vivas. Em muitos casos, é fato inteiramente provável. Kerner nos conta do poeta Lennon o seguinte: vou citar um fato que prova quanto seu corpo etéreo estava pouco ligado ao corpo físico. Um dia em que jantávamos juntos e quando, à sobremesa, mais viva era a palestra, ele calou-se de súbito, empalideceu muito e ficou imóvel na cadeira. Entretanto, no quarto vizinho, onde ninguém se encontrava, ouvimos entrechocar de copos e ruídos outros, como se alguém lá estivesse. Chamamo-lo pelo nome, interrogamo-lo: que é isso? Ele despertou como de um sono magnético, e quando lhe contamos o sucedido, replicou: isso me acontece muitas vezes e tenho a impressão de achar-me fora do corpo. Sem nos ocuparmos no momento com a teoria do corpo etéreo, constatamos somente que o ser humano é dotado de faculdades ainda desconhecidas. Em suas tão engenhosas investigações sobre os fenômenos físicos atribuídos por sua mulher, excelente médium, a própria mãe já falecida, o Dr. W. de Sermin conclui com estas curiosas anotações: como os ruídos continuassem a repetir-se de tempos a tempos, aproveitei uma noite em que despertei com rumor de passos e de móveis derrubados enquanto Gisela dormia, em sono hipnótico. Repetiu-me então, depois de muito hesitar, o que já me havia dito quando personificava sua mãe. Ordenei-lhe se lembrasse no dia seguinte, ao despertar, de tudo o que acabava de me dizer, ou fosse, mandar dizer uma missa pela alma sofredora e pedir-lhe que nos libertasse da sua presença. Ignoro se Gisela mandou celebrar tal missa, mas o fato é que os distúrbios não mais se reproduziram. Os ruídos atribuídos por Gisela ao espírito de um morto eram, evidentemente, produzidos por ela mesma. Em todas as casas mal assombradas há um médium. A nossa era, com certeza. Muitas vezes as cobertas da cama eram arrebatadas, mãos invisíveis me apalpavam por cima das cobertas. Certa feita, despertei, sentado na cama, senti forte aperto de mão. Por vezes, ouvia distintamente subirem a escada e chegarem até a porta do quarto, procurando abri-la. Os móveis pareciam deslocar-se e tombar, mas tudo não passava de sons imitativos, aliás perfeitíssimos. Suponho que a subconsciência de Gisela era levada pelo desejo de me converter ao espiritismo. Ela sofria com a minha incredulidade e valia-se, para conseguir seus fins, daquele meio absurdo, aurido nas crenças populares. Malgrado o qualificativo de dinamógeno outrora dado aos médiuns, penso que também não podemos ser tão exclusivistas. As faculdades desconhecidas, do ser humano, cooperam mas não bastam, por si sós, para explicar umas tantas manifestações póstumas. Nada obstante, não as percamos de vista. O Sr. Ernie me antepôs entre outras, em prol da certeza das manifestações de mortos, a seguinte observação: Análise, 1900, pag. 98, Alfredo Oagenesi me historiou um fenômeno sucedido ao seu amigo H., materialista convicto, para quem a morte era o fim de tudo. Essa convicção foi abalada com o que lhe sucedeu por morte do cunhado, a quem muito se afeiçoara e compartilhava das suas opiniões materialistas. O Sr. H. estava sentado perto do leito em que jazia o cunhado, poucas horas depois de falecido. A porta entreaberta, não havia no quarto mais que uma vela acesa junto à mesma porta. Ele pousou a mão na fronte hirta do cadáver e disse em voz alta: poderás dizer-me se há ou não sobrevivência? Mal acabava a frase, a porta fechou-se e a vela se apagou.
O Sr. H. levantou-se calmo e, nada crente de que se tratasse de qualquer fenômeno, reacendeu a vela no pressuposto de que uma corrente de ar a houvesse apagado e movido a porta. Entretanto, para melhor certificar-se, foi buscar um pedaço de giz e verificou que a porta não tinha de si mesma qualquer tendência a fechar-se automaticamente, bem como não corria nenhum vento dos cômodos vizinhos, cujas portas e janelas estavam, aliás, fechadas. Colocou a vela em frente à porta, repetidas vezes, e notou que a chama não oscilava. Levou, então, a porta ao primitivo lugar e traçou por ela uma linha no assoalho. Expectante, viu que a porta não mais se movia e exclamou: Alberto, se é de fato um sinal que me queres dar, fecha de novo a porta. E a porta bateu logo, como da primeira vez. Sua irmã, que repousava no sofá, na sala contígua, perguntou, agastada, por que havia 2 vezes fechado a porta com tamanha violência, ao que ele revidou perguntando, por sua vez, se nunca tinha visto aquela porta fechar por si mesma. Não, nunca, respondeu ela. No dia seguinte, ainda fez algumas experiências com a porta e ela não mais se fechou automaticamente. De resto, a criada apagara, à sua vista, os traços de giz do assoalho, assim se comprovando que ele não havia sonhado, assim como o fato de irmã haver se perturbado 2 vezes com o barulho da porta, prova que não houvera alucinação. Este caso, dos mais característicos, foi publicado na Light de 27 de fevereiro, de onde o traduzi. Convido o Sr. Flammarion a meditá-lo, pois, tratando-se de experiência de um materialista, é nada menos que chocante. Pois bem, direi que esse caso, em ser notável, não me parece absolutamente probante. Qual, de fato, a prova de que o experimentador não pudesse inconscientemente produzir o fenômeno? A ação do defunto é, certo, muitíssimo provável. Mas será absolutamente certa? Longe estou de recusar a manifestação dos mortos, antes, pelo contrário. Se comecei pela de moribundos e dos vivos, é que me pareceu preciso abordar e provar primeiro estas, que nos levariam naturalmente a discutir aquelas, segundo a ordem metódica, que se impõe às afirmações desse teor. Não esqueçamos que, a bem da própria convicção pessoal, devemos neutralizar, mediante observações psíquicas positivas, a objeção capital do paralelismo entre o nascimento e o desenvolvimento da inteligência da criança e a evolução material do seu cérebro. Não percamos de vista as faculdades fisiológicas e psicológicas do ser humano e seus possíveis desdobramentos. Não há quem ignore a bela descoberta feita em Bordeaux pelo Dr. Azan, dos 2 estados mentais de Félida. Quando fichamos esses exemplos, adivinhamos a extensão inexplorada do mundo psíquico e fisiológico e nos dispomos a atribuir-lhe um quociente importante na produção dos fenômenos aqui estudados. E tudo isso concorda com o que demonstramos num tomo de A Morte e seu Mistério, no concernente às faculdades humanas desconhecidas. Estamos no vestíbulo do conhecimento, nada sabemos e repetimos com Millet, na bela obra que é lendo Fabre, nada sei, mas espero saber. No Congresso Internacional de Investigações Psíquicas reunido em Copenhague de 28 de agosto a 2 de setembro de 1921, do qual possuímos excelente relatório redigido por Carlos Vett, o Dr. Schrenk Notzing expôs, sob a epígrafe de Der Spuk in Opfigarten, uma constatação judiciária de fenômenos de telecinesia, cujo resumo, feito pelo sábio colega Sr. Luiz Maillard, foi publicado na revista Psíquica e demonstra quantos casos de assombramento ainda se ressentem de incerteza. Eis o que ele diz: esse caso oferece duplo interesse. Em primeiro lugar, sugere umas tantas hipóteses sobre as causas que se lhe possam atribuir, o que é geralmente raro, na espécie, e, em segundo, o haver sido objeto de um inquérito judicial, que lhe estabelece autenticidade de forma indiscutível. Eis o fato: em Opfigarten, perto de Weimar, mora um relojoeiro chamado Sauerbrey, casado em segundas núpcias e tendo um filho do primeiro matrimônio. Esse filho, residente em localidade próxima e dedicado ao estudo de ciências ocultas, fez uma visita ao pai, no dia 10 de fevereiro de 1921, e encontrou a madrasta de cama, em virtude da enfermidade crônica que de há muito a mofinava.
tentou, então, tratá-la pelo hipnotismo, ou, segundo depuseram as testemunhas, lhe teria apenas tomado pulso e feito na fronte imposição de mãos, coisa que o inquérito não deixou bem apurado. A verdade, porém, é que, sempre que o rapaz se afastava, a doente queixava-se de cefalgia. No dia 17 de fevereiro a doente piorou, teve alucinações, alegando ver constantemente o enteado com os olhos pregados nela. À noite, por volta de 11 horas, ouviram-se rumores no seu quarto, nas paredes, na mesa, nas portas, etc. Os rumores duraram todo o resto da noite, cessando pela manhã e nas noites seguintes, para recomeçarem ao fim de alguns dias. Diversos objetos moviam-se sem contato, uma taça caiu ao chão, quebrando-se. Esses diferentes fenômenos ocorreram à plena luz da lâmpada elétrica, aumentando, porém, de intensidade, quando apagavam a luz. Os moradores da casa, impedidos de dormir, queixaram-se à polícia de Weimar e, no dia 24 de fevereiro, comissário e agentes lá foram e tomaram posição, dispostos a desmascarar o presumido farsante. Entretanto, nas barbas mesmo da polícia, os fenômenos se desenrolaram e o comissário não pôde mais que os afirmar no seu relatório. Um agente colocou vários objetos a 2 metros de distância da enferma e os viu movimentarem-se, sem que alguém os tocasse. Outros, inclusive um enfermeiro e um vizinho, foram igualmente testemunhas do estranho espetáculo. O cão doméstico, aliás muito vivo, mostrava-se tímido, acabrunhado em todo o curso dos fenômenos. Um relógio parou, se bem que Sauerbrey afirme que não foi danificado. Finalmente, no dia 28, foi chamado o médico alienista, que procurou tratar a paciente por sugestão, insinuando-lhe que ela dispunha de mais força que a de quantos influenciavam. Esses esforços vingaram êxito, tendo a paciente exclamado que estava liberta. A partir desse momento os fenômenos não mais se reproduziram. Em virtude do feito, Sauerbrey Filho foi denunciado e processado por crime de ferimentos e lesões devido à imprudência dos processos hipnóticos supostamente empregados. Chamado ao Juizado Municipal de Wieselbach, lá compareceu aos 19 de abril de 1921. Como a culpabilidade não estivesse suficientemente estabelecida, o réu foi absolvido. Mas, o processo verbal das audiências, relatando bem entendido o depoimento das testemunhas e as razões da sentença, estabeleceram, de modo peremptório, a materialidade dos fatos e a impossibilidade em que se encontrava a enferma de os produzir, de vez que a própria fraqueza a impedia de deixar o leito. Parece que o estado hipnoidal da enferma era condição necessária à eclosão dos fenômenos, de vez que acompanhavam esse estado e com ele cessavam. E o autor do opúsculo, cujo resumo aqui fizemos, conclui que a hipótese animista explica perfeitamente essas manifestações, que acrescenta nunca tiveram, em tempo algum, caráter religioso ou espirítico. Mas, apressa-se em declarar, esta explicação está longe de atingir todas as manifestações dessa natureza. Outras há que se verificam ao revelia de influências pessoais, que se possam considerar como agentes, antes parecendo mais relacionadas com os lugares do que com determinadas pessoas, etc. Se, pois, no presente caso podemos, até certo ponto, atingir no seu âmago a produção modal do fenômeno, não há que ter pressa em generalizar o conceito. Será mais exato reconhecer que a etiologia dos assombramentos ainda está envolvida em profundo mistério, salvo em circunstâncias especiais. Esse arrazoado do Sr. Maillard é exato e judicioso, concorde com as numerosas observações expostas nesta obra. O ser humano tem o seu coeficiente apreciável na produção dos fenômenos. Isso, porém, não explica os fenômenos. A verdade é que ignoramos como eles se produzem. Há, indubitavelmente, fantásticos lançamentos de pedras e verdadeiras demolições de casas, cometidos inconscientemente por senhoras e donzelas histéricas, mercê da exteriorização de suas forças nervosas. Assinalarei ainda, como achega a investigação de causas, estupeficante exemplo publicado em Análise de Ciências Psíquicas, 1899, páginas 302-309, fato que mal podemos admitir e, todavia, verificado.
é o seguinte, epigrafando, uma jovem mal-assombrada em Oti, o Madras Times, de 7 de maio de 1897, conta que uma tal Floralina tinha ido, em companhia de uma amiga, visitar o cemitério católico e que 3 dias antes um suicida fora lá enterrado. De gênio folgazão e pouco escrupulosas, as duas jovens elegeram o cemitério como lugar de recreio para aquela tarde. Arrastadas por sua índole travessa, ei-las a dançarem sobre as covas, a escavarem a terra, derrubando cruzes, etc. Ao voltarem para casa, adoeceram e deram a entender que estavam realmente possessas do demônio. Ouçamos, porém, a história dessas malucas histéricas, que lembram as convulsionárias de S. Medard, os possessos de Loudun e outros espécimes psicofisiológicos. Mostravam-se agitadas, olhavam todo o mundo com rancor, tornaram-se tão outras que houveram de ser fechadas num quarto, como medida de prudência. Rasgavam as vestes e, se acaso outras mulheres tentavam acalmá-las, enfrentando-as, derrubavam-nas com a maior facilidade. Aos homens, porém, atendiam, fosse por julgá-los mais fortes, ou por outra razão qualquer. Os dias se escoaram e as bizarras criaturas, constantemente atormentadas, desgrenhavam, arrancavam os cabelos, por vezes inteiramente furiosas. Isto é, a senhorita Graça, casou-se, é o que de melhor poderia fazer, e deixou a casa. Domingo à noite, 25 de abril, tive o prazer de ser apresentado à senhorita Floralina, que me pareceu já então tranquila. Mas contaram-me que, a partir do dia 20, entre 10 e 12 horas da noite, pedras e cacos de vidro eram atirados violentamente, de fora, se bem que a ninguém ferissem. No dia 27, à noite, lá estava às 7 horas e ouvi o estrépito de grande e pesado vidro caindo ao solo. Avançando alguns metros, ouvi baques como de pedras que alvejassem os 4 ângulos da casa. Pouco depois, diversos vidros estilhavam-se no assoalho. Os moradores da casa pediram socorro. Apressei-me a voltar à minha casa, em busca de um amigo de um guarda policial no posto vizinho. Para lá voltamos todos estupefatos. Encontramos vidros em migalhas, como pulverizados por grandes pedras despedidas com grande força de projeção. O que nos surpreendeu foi a quebra de vidros que não podiam ser atingidos por pedras vindas do exterior. Enquanto as pedras choviam, a senhorita Floralina Burbalina nos disse que uma grande pedra havia caído do teto roçando-lhe na cabeça. Fora isso, às 2 horas da tarde, quando procurava pentear-se, frente ao toucador. Contou-nos mais, que o bombardeio tinha começado ao meio-dia. Certos de haver fascistas atrás de tudo aquilo, congregamos alguns guardas a mais e fomos postar-nos em volta da casa, escondidos em moitas e fossos. Vigiamos em vão, até 11 horas, visto o que, por todo esse tempo, as pedras continuavam a cair dentro de casa. No dia 28 de abril, com os tantos guardas dirigidos por 2 chefes, lá voltamos às 7 horas da noite. Dessa feita vimos pedras atiradas às vidraças, bem como vidros a caírem por si mesmos, sem serem atingidos, o que nos aumentou a curiosidade. A senhorita acusava fadiga e mostrou o desejo de recolher-se ao seu quarto. Enquanto para lá se dirigia, uma pedra de tamanho regular partiu um vidro perto dela. Momentos depois, o irmão vinha informar-nos de que ela perdera os sentidos. Efetivamente, fomos encontrá-la hirta, fria, sem respiração. Depois de muito trabalho, conseguimos chamá-la a si, mas dentro de poucos minutos tornou a desmaiar, mais profundamente do que a primeira vez. No dia 29, cerca de meio-dia, ouvimos ainda o estalar de vidraças. Ao correr da noite, lá voltamos e encontramos numerosos guardas prontos a fazer o que lhes determinassem, ou por outra, dispostos para tudo. Perguntamos à jovem como ia passando e ela respondeu: eis as sombras da noite, que começam a cair, tenho arrepios de frio em todo o corpo, os cabelos como que se eriçam, sinto-me acabrunhada. Das 5 às 7h30, caiu uma saraivada que reduziu a cacos todos os caixilhos. Floralina, tomando uma cadeira, assentou-se a um canto da sala. Tinha readquirido a natural jovialidade, mostrava-se comunicativa, calma, mas de repente agitou-se, agressiva e possante, a ponto de 5 homens mal poderem contê-la.
Particularidade digna de atenção é que, enquanto ela permaneceu inconsciente, não se quebrou um só vidro. Momentos depois, levantou-se da cadeira com um ímpeto tal que nos dominou a todos os que a segurávamos. Mantendo-se de pé, por pouco não nos derrubava. Por fim, a muito custo, conseguimos que se reassentasse. Mas, fê-lo enteiriçada, rígida, como se o corpo lhe fosse um tronco de pau. Tornou logo a levantar-se e nos deu muito trabalho, pois queria sair. À força, reconduzimos-la ao quarto, enquanto dava pontapés a torto e a direito e manejando as mãos com tal destreza que muitos receavam aproximar-se. Minutos depois de estar na cama, desabou um grande espelho, quase pulverizado. O quarto, diga-se, ficava bem no interior da casa. Os guardas lembraram-se, então, de chamar um tal Malayali que tinha o poder de expelir demônios. Enquanto esperávamos o homem, procurando impedir que Floralina se levantasse, seu livro de preces, que estava na gaveta da cômoda do quarto próximo, veio, voando através das bandeiras quebradas pouco antes, cair-lhe na mão direita. A surpresa foi geral. Floralina sossegou um instante e logo depois insistiu em sair. Perguntei-lhe, por quê, e a resposta foi esta coisa extravagante: duas mulheres sem cabeça. Agitadíssima, tentava fugir. Foi preciso, ainda uma vez, empregarmos a força. Disse ainda: preciso ir ao cemitério. Para quê? Perguntou-lhe o meu amigo. Para ver a Grace, a companheira das traquinadas, que se havia casado. Malayali, o exorcista esperado, entrou no quarto e, logo que se aproximou da cama, a moça, que sempre mantivera os olhos fechados, abriu-os e fitou o homem com expressão terrível, ao mesmo tempo em que se esforçava para atirar-se a ele. Malayali falou-lhe com energia e, enquanto falava, ela não pestanejava, não despregava dele o rancoroso olhar. O Malayali, também alcunhado com Genigandu, pôs-se então a escrever algo em uma tira de papel, da qual fez uma espécie de cigarro, adicionando-lhe guê, pimenta e não sei que mais. Enrolou a comprida tira e colocou-a nos cabelos da moça. Ela ergueu a mão para afastar o papel, mas o homem, agilíssimo, já o havia ligado aos cabelos. Entrou, então, a cuspi-lo e ele, apontando-lhe uma cana de malaca, poderosa, ao seu dizer, colocou-se à sua frente e desafiou a prosseguir na cusparada. Ela ainda tentou fazê-lo, debalde. Eis que ele acendeu, então, a ponta de tal esdrúxulo cigarro e pediu a um dos presentes que o segurasse, de forma que Floralina pudesse aspirar a fumaça pelo nariz. Passado algum tempo, ela mostrou-se perfeitamente calma, normalizada, bem disposta. Eram 11 horas da noite e assim conversamos, como de hábito, até às 11:45, quando um grande vidro se quebrou com grande estrépito. Ela desfaleceu. Malayali havia deixado a casa às 11 horas. Nós empregamos o mesmo rolinho de papel, ela pareceu recobrar-se logo e tomou uma chávena de chá. Sexta-feira, 30 de abril, as pedras começaram a cair ao meio-dia e foram até 11 horas da noite. Floralina foi tomada, ainda uma vez, não com a primitiva violência, se bem que conservando mesmo o aspecto terrificante. No sábado, um do corrente, disse-nos que pouco depois do meio-dia fora buscar um prato na sala de jantar e que o prato lhe fora brandamente arrebatado das mãos. A noite mostrava-se bem melhorada e, não obstante, ainda houve vidros quebrados. Saiu a passeio e, quando regressou, um vidro isolado, que restava na bandeira da porta, desabou-lhe quase na cabeça. Falando-nos da sua desdita, referiu que via, todas as noites, duas mulheres sem cabeça, e mal acabava de dizer, quando um grande paralelepípedo caiu no quarto e um vidro estalou por si mesmo. Avisado por telegrama, o pai de Floralina chegou de Godalur, a 132 milhas de Oti, na segunda-feira à noite. Nesse dia, a depredação foi simplesmente formidável, mas a moça não chegou a perder os sentidos. Ontem, terça-feira, ela e o pai aprontaram as malas para voltar a Godalur. Enquanto ela andava pelos quartos arrumando a bagagem, não houve mais pedras nem caixilhos estourados, mas alguns copos lhe foram atirados. Ontem à noite, deixaram Oti e o Sr. F. seguiu outro rumo. Na minha longa resenha dessa jovem possessa, nada exagerei, apenas aponto os fatos tal como se deram.
A casa, ainda agora, ostenta aspecto desolador, de ruína completa. E quando cai a noite, toda a gente evita passar por lá. Esse longo artigo do Madras Times foi publicado com as 3 seguintes cartas, a respeito dessa espécie de loucura, no Otakamundi, 1 de julho de 1897. Dou-lhe o autêntico testemunho de 2 amigos pessoais, que me endereçaram as cartas inclusas para que lhe as entregasse com franquia de publicidade. Um é oficial de marinha reformado e outro é o médico chamado a ver e estudar o caso, cuja veracidade também eu posso atestar. Na convicção de que o assunto lhe possa aproveitar, escrevo etc. G. Burbi, 2 Otakamundi, Presidência de Madras, 28 de maio de 1897. Posso certificar a exatidão da reportagem do correspondente do Madras Times, em Oti, sob a epígrafe Fantasma de Oti. Esse correspondente é meu conhecido e relatou fatos realíssimos. Fui também testemunha ocular de muitas coisas e, posto que haja procurado descobrir-lhes a causa, nada encontrei que pudesse satisfazer-me. Posso igualmente mencionar que diversos companheiros de pesquisa, em casa da possessa, estão de inteiro acordo comigo. Jas. Z. Kelly. Z. M. S. Provedor do Hospital de S. Bartolomeu 3 Hope Villa, Otakamundi, 9 de maio de 1897. Caro Sr. Burbi. Devo começar por dizer que nada acredito em matéria de espiritismo, mas encontrava-me em Teucotage, na véspera da partida do seu homônimo para Indabar. Diversos caixilhos foram quebrados por todos os lados, sem que pudéssemos lobrigar qualquer agente humano. Eu lá permaneci mais de 1 hora e nada consegui descobrir. Alguns assistentes atribuíam o estranho fenômeno a uma intervenção sobrenatural, mas, por mim, necessito de provas para admitir essa presumida explicação. Sinceramente, seu W. M. Burtel. Essas observações, reunidas às precedentes, mostram-nos tal ou qual associação do organismo humano na produção dos fenômenos, mesmo naqueles menos característicos, tais como a projeção de pedras, quebra de vidros, deslocamento de móveis, de cuja realidade não podemos duvidar. Neste caso último, a rapariga dinamógena era sua causa inconsciente e vítima ao mesmo tempo. É mesmo de entristecer quando pensamos que centenas de possessos foram queimados vivos pela Inquisição, incriminados de sortilégio. Lembramo-nos também, a propósito, de que uma das mulheres mais puras da história, Joana d'Arc, foi também queimada como feiticeira. Hoje a humanidade está um pouco mais esclarecida. Mas, que trecho de caminho longo ainda lhe resta a percorrer. Temos, aqui, outra demonstração psicofisiológica muito semelhante à precedente. Foi extraída da Gazette de Lausanne, de 1 de maio de 1914, assinada por um correspondente dessa folha, a 1 légua de Sion, à margem direita do Rhône dominando a estrada de S. Leonardo, existe um lugarejo chamado Moligno, que deu nome a um vinho afamado. Compõe-se dito lugarejo de uma capela que tem Santiana por Orago, alvo de grandes peregrinações, e de 1 dúzia de casas e granjas. Daí a 5 minutos de caminho pedregoso, depara-se belo chalé de madeira cor de cinza, tendo na fachada a data de 1874. Nesse chalé, bastante isolado, mora um jovem casal, com um rapaz de 11 anos. Ora, a 18 de abril páginas, o rapaz foi subitamente acometido de crises nervosas, seguidas de fenômenos estranhos. Sob influências desconhecidas, estorcia-se, sapateava, atirava-se ao solo de olhos fulgurantes, gritava e acabava tombando de costas. Enquanto isso se dava, areia e pedras choviam no quarto, o queijo, as facas e objetos outros caíam da mesa, uma pia quebrava-se atingida por uma pedra, entornando-se a água benta trazida por um capuchinho. Um copo de vinho estalou na mão de um parente que acorrera para assistir o pobre rapaz. Este, desde que se acalmou, sentia-se violentamente empurrado, recebia pedradas no rosto, etc. Conduziram-no à capela de Santiana e as coisas se agravaram, as crises tornaram-se violentas, a ponto de 2 homens mal poderem contê-lo. Houve momentos em que o rapaz foi bruscamente arrojado aos ladrilhos. Uma senhora presente foi jogada por terra. Enquanto procuravam prender uma Verônica ao pescoço do rapaz, o cordão se desatava e a efígie voava longe.
um capuchinho de Sion, os curas de Savies e Grimswort e um monge de São Bernardo dirigiram-se ao chalé encantado, sem conseguirem melhorar o paciente. O célebre Mégia de Eremense, do qual nos falou tão longamente o Sr. Victor Tissot em seu livro Suíça Desconhecida, foi prestes chamado e não tardou a instalar-se no quarto fatídico, cercado dos parentes e amigos da casa. Pôs-se a ler num breviário as preces e evocações adequadas ao caso e, enquanto fazia, as pedras não cessavam de cair-lhe no livro e na cabeça. Esses fatos se passavam no último domingo e, a partir de segunda-feira, os fenômenos desapareceram completamente. Muita gente, ouvindo contar essas coisas, tem-nas por sonhos e, contudo, nada inventamos neste escrito. Durante esses 10 dias agitados, centenas de pessoas residentes em Molignum e nas aldeias vizinhas, gente de Sion e até de Contei, presenciaram